Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos da disciplina de simulação de engenharia de tráfego. Aqui é o professor André Luiz Cunha e nós vamos relembrar, né, alguns pontos da última aula da parte de balanço, da balança estrutural, né? Então, a atividade, basicamente, do laboratório a ser executado é o quê? Então, tanto para graduação quanto para pós, né, balanço estrutural de um sistema. Então, a gente tem o HCM, que preconiza aqui o nível de serviço, né, com toda a teoria dele, de taxa de fluxo pela velocidade dos automóveis, e aí tem aqui, né, a fórmula para você converter o volume observado, né, em veículos por hora em carros de passeio equivalente, que depende da hora pico, do número de faixas e do fator de veículos pesados. E aqui, como é que calcula o fator de veículos pesados? Dependendo da porcentagem de caminhões e o equivalente veicular. E depois, né, você pode achar pela densidade, né, ou para determinar o número de faixas de acordo com um certo nível de serviço, né? Então, aqui depois que você converter o seu volume de tráfego equivalente, você sobe aqui e pega, né, na curva que você estiver trabalhando, você consegue determinar qual nível de serviço vai estar operando o sistema. Bom, então a simulação é o seguinte: a gente vai simular esse trecho aqui, que é uma rodovia que tem alguns acessos. Então, aqui do A para o B é um trecho, depois, né, de uma descida de menos 3%, depois tem um acesso, então tem 1,5 aqui em plano, então tem uma entrada e uma saída, então aqui vai ter uma turbulência assim, de veículos, né, entrando e saindo. Depois todo o trecho aqui vai ter uma rampa, né, ascendente de 6, depois 4, e no final um declive de 4. Tá? Então isso aqui é o trecho que a gente vai montar aqui na nossa rodovia. Tá? Então vamos lá, vamos estruturar. Então vamos lá, vamos começar. Então um novo arquivo. Aí vamos colocar aqui qualquer horário e um período aqui só para ver se vai funcionar. Números aleatórios não precisa agora. A entrada geralmente é aleatório, tá? Pode ser qualquer um dos dois, normal ou Erlang. E os veículos e o restante a gente vai configurar depois. Bom, então é rodovia, né? Então eu vou salvar isso aqui. Esse aqui é o nosso Lab 04. Então tá lá. O que eu preciso então, né? Como a gente tinha visto ali, a gente tem vários trechos, né? A, B, BC, CD. Então todos esses trechos aqui eu preciso codificar, né? Então em vez de letras, né, A, B, C, D, eu vou transformar em números porque são os nossos nós, né? Então vou pegar aqui o nó de rodovia, vou começar aqui no 0, que seria o meu A, então ponto 1, aí o B, o C, o D, o E, o F e o G, né? Aí aqui na entrada do B vai ter um X, na saída do C vai ter um Y, e lá no penúltimo, que seria o F, vai ter mais uma entrada aqui, tá? Então basicamente é isso que eu vou fazer. Agora eu vou colocar as coordenadas para ficar mais fácil. Tudo já em pés, então transformando lá então o primeiro A vai ficar no 0, 0. Aí, o que mais que eu vou ter? Então o B vai ficar... Então vou deixar ele no 0, e aí ele está a 3 km. Então 9.843. O próximo vai ficar 14.764. O próximo 21.325. O próximo 24.606. O próximo 31.68. E o último ponto lá no 37.730. E aí o acesso aqui, que está no ponto B, eu vou colocar a mesma posição ali do B, 14.764, só que com menos 100, só para ficar deslocado. Aí o próximo está no 21.325, menos 100. E o último está lá no penúltimo, que é 31.68, menos 100. Joia. Então aqui estão os nós, né?
aí aqui é o 1, o 2. Então vamos verificar como é que ele ficou aqui. Então aí eu vou puxar um pouquinho mais para baixo aqui, que é a entrada lá do 10. E aí, esse aqui ficou ao contrário. Então esse aqui é no B, vou trazer ele mais para cá, que é a entrada, e o outro lá no C é a saída. Esse aqui não precisa, não tem a distância dele, né? Só para posicionar. Então trecho A, B, C, D, E, F e o G, né? E aí vem os outros acessos, beleza. Bom, aí agora o que eu vou fazer é só ligar. Então eu tenho que ligar do nó 1 até o 2, do 2 até o 3, 3 até o 4, até o 7. Aí aqui no 8 eu preciso fazer um acesso do 8 para o 2. Eu preciso fazer uma saída do 3 aqui para o 9. E eu preciso fazer mais uma entrada do 10 para o 6. E aí aqui também eu preciso fazer agora então vou fazer lá no trecho 1. Então eu preciso ter um link de entrada aqui no 1, que vai ser o 8001. Meu link de saída lá no G, que é o 8002. E agora eu preciso fazer essas entradas aqui dos acessos. Então aqui de fora para a entrada, aí daqui para fora, e o último de fora até esse nó aqui. Pronto. Então a minha rede está basicamente configurada. E agora a gente vai configurar as velocidades. Então, o trecho, né, de duas faixas, né, se você entrar em cada um desses nós aqui, de cada link, né, já tem a medida correta, só que aqui tem a velocidade de fluxo livre. E aí, pelo exercício, ele deu aqui, ó, que a velocidade de fluxo livre vai ser 70 milhas, tá? Que é de 112 km por hora. Então eu vou ter que configurar isso para todas as outras, para todos os outros links. Então aqui vai ser 70. Então aí eu tenho que configurar desde o começo também. Então eu vou pegar lá no primeiro link, logo dar a entrada também, embora isso aqui não apareça na simulação, mas os veículos já tem que gerar com essa velocidade de fluxo livre. Então 70. Isso. Agora, o segundo passo é a gente colocar a parte dos declive. Então, no primeiro trecho é declive, menos 3, depois 0, 0, 6, 4 e menos 4. Então, eu vou ter que entrar e configurar cada um deles. Então, o primeiro aqui, eu venho aqui no grade e ponho menos 3. Aí é 0 e 0. Aí o próximo é 6. Então, isso aqui é 6%. O penúltimo ali é 4%. E o último é um declive de menos 4. Tá? Então, é basicamente isso que a gente vai configurar na nossa rede. Aí, a diferença do que a gente vinha fazendo até agora é o seguinte. A gente precisa montar essa tabela que foi dado também no laboratório. Então, para a graduação, você vai escolher o dia útil ou o feriado. E o pessoal da pós vai ter que fazer os dois. Aqui também já está distribuído a composição da frota. Então, quem escolheu o dia útil, lembrar que são 50% de caminhões unitários e 50% de caminhões longos. E no feriado prolongado é o contrário, é 70% de caminhões unitários e 30% de caminhões longos, tá? E a gente vai fazer essa configuração também. Mas a ideia agora é o seguinte, eu preciso pôr os fluxos. Então, ao contrário do que a gente vinha fazendo, que a gente colocava apenas os fluxos aqui, né, só o de entrada, né, nessas entradas aqui,
E aí, basicamente, o veículo era gerado, ele andava, aí ele sorteava para que caminho que ele vai. Então, nesse caso aqui, ele só tem um caminho para fazer. Mas o veículo que nasce aqui, ele vem, né, ou daqui também, ele vem. Aí, quando ele chega nesse ponto 3, ele decide se ele vai em frente ou se ele sai da rede. E, basicamente, quando você não dá a rota, ele faz isso por sorteio. Né? Então, quando ele chega aqui, ele faz um sorteio e identifica para que lado que ele vai. Agora, nesse exercício é o contrário. A gente já tem essas definições. Então, a gente sabe que isso aqui é veículos totais, né? Então, 480 veículos vai do A para o Y, ou seja, 480 vão sair daqui, né? Vão entrar aqui e vão sair aqui, A para o Y. E o outro valor é 3.570 do A para o G. Então, 3.570 vão entrar aqui e vão sair lá no final. Então, vejam que, né, sai muito mais lá, né, passando direto na via do que por esse acesso aqui. E assim por diante. Então, esses valores são veículos totais, tá? E aqui dentro é a porcentagem de caminhões. Ou seja, e caminhões totais, porque depois, né, dessa parcela de 17% de 480, a gente ainda tem que separar para cada veículo, cada tipo de caminhão. Então, vamos se preocupar primeiro com essa parcela aqui. Então, qual vai ser a diferença agora de como a gente vai entrar os dados? Bom, a gente precisa montar uma matriz que vai trazer todas essas informações. E aí, o que a gente vai entrar agora vai ser aqui no Network, eu tenho uma opção que é Origin Destination Fresim. E aqui você vai ver que ele já tem o nó 1, que é a entrada ali, o nó 1, e ele pode sair para o 3 ou para o 7. Então aqui, saída do 3, né, que ele sai no nó 3, ou lá no 7, que ele vai embora. Tá? Quem entra no 2, né, então quem entra aqui no nó 2, ele pode sair tanto no 3 quanto também lá no 7. E quem entra lá no 6, que é esse último aqui, ele só pode sair direto no 7. Então é basicamente isso. E aí o que ele pede agora é o seguinte, você vai ter que pegar para cada par OD, então cada origem de destino, então do 1 para o 3, quantos por cento do tráfego, né, que tem origem em 1 sai no 3. Então digamos que seja 70%. E aí para o 7 vai ser 30%, tem que dar 100% essa soma aqui, de cada origem. Aí você vai fazer a conta para o outro, né, e para o último. Né? Esse último não tem muita conta, é 100% mesmo. Mas agora esses dois a gente precisa calcular. Tá? E como é que a gente calcula isso? Então vamos lá. Vamos montar uma tabelinha aqui que já tem esses volumes. Então eu trouxe para cá numa planilha para ficar mais fácil. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aí depende do que você for usar, né? Se é dia útil, que é esse aqui, ou o dia de feriado. Então esses aqui são os volumes totais que estão naquela tabela. Então eu sei que da origem a, né? Então esses aqui são os nós que estão identificados lá no simulador, né? Que é 3, 7, 1, 2 e 6. E no laboratório são as letras, né? A, X e Z. Então 480 de A para Y e 3.570 de A para G. Tá? Então o total de veículos na origem A é 4.050. O total de veículos entrando na rede no ponto X é de 2.425 e do Z 650. Caso for usar o feriado, né, os valores são esses aqui. Tá? E aí, então como isso aqui é veículo por hora, eu já fiz aqui a operação para identificar quanto de parcela de veículo que tem. Ou seja, eu quero saber a distribuição, que é aquilo que a gente vai preencher. Então, por exemplo, a origem A, né, tem 480 e 370, total de 4.050 veículos. Então, são 12% saindo em Y e 88% lá em G. Ok? E aí, o do X é 70-30 e o do Z é aquilo que a gente já falou, que é 100%. Então, vou adotar aqui que eu vou usar o dia típico, então vou colocar esses valores lá. Então, do 1 para o 3, aqui, cadê? 1 e 3. Então, aqui são 12. E o outro é 88. Do 2 para o 3 é 70. E o outro é 30. E, finalmente, o 6 é 100%. Tá? Então, isso é a única coisa a mais que a gente tem que fazer para adotar a rota. Ou seja, agora, quando a gente for mandar simular, o que vai acontecer? O simulador vai primeiro gerar os veículos, e o veículo que for gerado aqui ou aqui, né, nessas entradas, ele já vai ter uma rota pré-definida. Então, ele já sabe que, bom, eu estou entrando aqui na rede e eu vou sair nesse ponto. Ou vou sair lá no final da rede. Tá? Então, como ele já tem uma rota, ele vai fazer um caminho para tentar chegar no seu destino.
Da outra forma que a gente vinha fazendo, que só colocar o volume de entrada, os veículos fazem sorteios, né, em cada nó para decidir o caminho que ele toma. Ok? Então, dessa forma, a gente consegue representar a quantidade de veículos entrando e saindo na rede. Tá? Mas ainda assim, eu preciso colocar o volume total. Né? Então, quanto que é o volume aqui entrado em A? Então, se você lembrar lá na planilha, ó, o total que entra em A é a soma desses dois, que é 4.050. Tá? O do Y é 2.425 e 650 lá no Z. E esse aqui os valores do dia do feriado. Tá? Então, vamos lá. Então, esse aqui, estou usando o dia típico, então 40, 50. E a porcentagem de caminhões, que é 17% lá. 17%. Peraí. Cadê? Não, esse não. Volume. Por enquanto não. Vamos colocar só o volume por enquanto. Então, esse aqui, 40, 50. O outro aqui vai dar 24, 25. E a entrada lá do outro ponto é 650. Joia, já coloquei os volumes. Esse pontinho aqui, o 3, ele sempre vai ficar aqui em vermelho, tá? É só você entrar ele uma vez, porque aqui, tá vendo? Ele vai colocar, né, qual que é a probabilidade de sair, né, ir reto ou fazer, entrar no acesso. Então veja que antes ele faz um sorteio. Agora que a gente tem a rota, não vai precisar, mas sempre que ele fica vermelho, você tem que entrar e dar um OK para ele poder liberar na hora da simulação. Bom, o que está faltando? Os caminhões, né? O que a gente vai fazer agora? Eu preciso contabilizar o total de caminhões de cada entrada e de cada saída, né? Porque para cada par OD tem uma composição diferente, né? Dá para fazer uma média também, ou usar uma média ponderada. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Deixa eu pôr aqui. Então, ó, é o seguinte, lá no laboratório, né, aqui, ó, já está a tabela. Então, 17% é desse par aqui, A, Y, e 18% de A para G. Só que de A para G tem muito mais, né, tráfego tanto de veículos totais e de caminhões do que o do A para o Y. Aproximadamente vai dar uma média aqui entre esses dois aqui, né? Mas vamos fazer a média ponderada correta. Então, como é que a gente faz isso aqui? A gente vai fazer o total de veículos, né, de caminhões de cada um deles. Então, eu vou fazer isso aqui, vezes esse aqui, mais esse, vezes esse. Então, aqui eu vou ter a somatória de caminhões, tá vendo? Então, 724,2 caminhões é o total de caminhões que entraram em A, né, porque é o 17% de A para Y e 18% de A para G. E aí, isso aqui eu preciso dividir pelo total de veículos gerais, né? Então veja que ele está chegando mais próximo do 18, né? Então se eu fizesse a média pura ia dar 17,5, mas na verdade a média ponderada está dando mais próximo do 18, tá? E aí eu faço isso aqui para os outros dois, né? Então esse aqui vai ser a transformação dos dois, que vai continuar com 13, e esse 21, tá? Então vamos lá. Então, novamente eu vou entrar aqui no volume. Então esse aqui vai ser 18. Esse aqui vai se manter para 13. E esse aqui vai ser simplesmente o 21, tá? Então, joia. Então isso aqui é o mínimo que a gente precisa para poder rodar a rede. Então eu tenho a configuração, né, dos nós, os links, né, com as configurações de velocidade, os fluxos, né? Então vamos ver, checar se isso aqui já está funcionando dessa forma. Ele está pedindo esse erro aqui que vai ser muito comum aí nesse laboratório, que é a hora que a gente vai fazer as junções. Então ele está falando que no nó 2 tem um problema, porque tem duas faixas, tanto antes quanto depois, só que está entrando mais uma faixa aqui de veículos. Então, como é que fica essa combinação? 2, 2 e tem mais um. Então, nesse
nesse ponto aqui, ó, a gente vai ter que fazer uma faixa auxiliar. Né? Então, o que a gente faz? Lembra que a gente fez uma faixa do lado direito de aceleração? Então, vamos colocar aqui, sei lá, mais ou menos uns 500 pés. E uma de desaceleração aqui também de 500 pés. Só para ver se ele vai deixar passar. E aí, eu mando rodar. E agora ele está falando que no nó 6 também. Isso, porque também tem uma outra entrada lá na outra ponta e eu preciso fazer uma faixa auxiliar, pelo menos de aceleração dos veículos que vão entrar. Então, vou pôr aqui também 500, só para verificar. Então, salva, sim, manda rodar. E agora vamos ver se ele deixa. Olha lá, deixou. Então, veja que o tráfego do laboratório ele já é intenso. Está vendo que estão ficando vários veículos para fora. Mas também porque eu não configurei o número de faixas. Né? Eu só deixei o padrão de 2 para a gente visualizar. Então, vou pôr aqui os carrinhos. Então, deixa eu arrumar aqui a window. Quero ver os carros, aceleração, aplicar, salva. E aí eu vou dar o play para a gente poder visualizar. Então veja só, aqui ó, o que está acontecendo. Tá vendo? Aquele acesso ali, o tráfego é muito intenso, tanto de caminhões e tudo, e aí está congestionando a rodovia. Tanto nesse trecho, tá vendo? Na entrada e na saída dele. Então aqui ó, tem uma combinação muito grande de veículos desse trecho com essa outra aqui e está dando um problema de congestionamento. E aqui nesse outro trecho, lembra que tem uma rampa de 6% e 4% e depois uma descida de 4%. Então aqui também está formando algumas filas, aqui, principalmente com os caminhões. Tá? Então o objetivo do laboratório é você determinar o número de faixas que você precisa para manter um nível de serviço adequado. Então não deixar esse congestionamento acontecer aqui. Então quantas faixas eu preciso para pôr aqui? Veja que os carrinhos estão ficando amarelo e vermelho, está todo mundo freando, reduzindo a velocidade. Então isso não é adequado. Então a gente quer manter eles uma velocidade aqui, depois, então a ideia é você colocar faixas e ver se isso melhora. Então, por exemplo, você vai pôr 3 faixas em todo o trecho, ou você vai pôr 3 só aqui, eventualmente pôr, sei lá, 4, 3, depois volta para 2, não sei. Aí a gente tem que testar. Tá? Então essa é a parte do laboratório e de como a gente vai inserir os volumes agora com rotas, né? Porque ele já faz a porcentagem definida corretamente. Bom, aí o que ficou faltando a gente já pôs os volumes e a porcentagem de caminhões totais. Aí lembra que eu falei que no exercício, dependendo do seu laboratório, você tem uma configuração de caminhão, tá vendo? Caminhão 50% unitários e 50% caminhões longos. Para dia típico, né? Para o outro, pro longo feriado é 70 unitário e 30 de caminhões longos. Então o que a gente vai fazer? Aqui no network, nas propriedades, lembra da configuração que nós já fizemos dos tipos de veículos? Então, o Frecim, os caminhões são 3, 4, 5 e 6. Então, 3 e 4 são unitários e 5 e 6 são os longos. E aí você vai escolher. Né? Então, se você olhar a configuração padrão do simulador, para Freeway é 31% desse tipo de caminhão 3, que é o mais curto. O 4 também é unitário, tem 36%. Então lembra que é 50-50? Então você escolhe, ou você pega um dos dois veículos e põe 50%, ou você divide também. Então, sei lá, você vai pôr 30 desse, 20 do outro, 25, 25. Então fica a critério de vocês colocar. Então esses dois primeiros, o 3 e 4 são unitários e os 5 e 6 são os longos, tá? Então se está 50-50, eu vou dividir tudo igual aqui, tá? Mas pode ser qualquer combinação, né? Pode ser 50 só do 3 e 0 do 4, enfim. Mas lembrar que todos, a soma de todos tem que dar 100%. Então, vou pôr 25 para cada um. Pronto. Aí eu mando salvar, rodar de novo. E aí agora sim os veículos vão ter a mesma composição de frota que eu pedi. Aí o caso do feriado, né? Lembrar de colocar 70-30. Aí você também escolhe quanto de 3, do número 3 e do número 4 e quanto por cento você quer do número 5 e do número 6, tá? Então essa é a parte da simulação que vocês vão montar. Tá? Alguns detalhes. Então vocês viram que número de faixas, como vocês vão alterar. Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo, a gente tem uma entrada e uma saída que a gente pôs nessa opção. Né? Uma faixa de aceleração e uma de desaceleração. Eventualmente, você pode pôr uma faixa inteira, ocupando o link inteiro. Então, aí você não precisaria disso aqui. Você mantém duas e você tem uma inteira
do lado direito, que vai servir como a entrada e a saída ao mesmo tempo, ao invés de você aumentar para 3 faixas. Então, eu vou mandar simular para vocês verem o que vai acontecer aqui. Então, ele está rodando, está vendo que já melhorou um pouco, né, essa situação. Aí, olha lá, o que vai acontecer? Ó? Deixa eu salvar isso aqui. Save. Now, display. Save display. Pronto. Então, o que eu fiz? Lembra que tinha só uma entrada, um acesso, né, aqui, uns 500 pés, e depois no final 500 pés também para saída. Agora eu fiz uma faixa inteira, tá vendo? Tem uma terceira faixa aqui em todo esse trecho de 2 km, né? 1,5, de 1,5 km, que me dá né, essa faixa auxiliar para que os veículos tenham a oportunidade de entrar e sair, né, sem muita restrição, tá? Então, tá aqui, pode ser uma solução, né? Aí no nível de serviço a gente calcula isso como 3 faixas, tá? E aí vocês vão escolher. Aí eventualmente, tá vendo? Tá formando uns amarelos aqui, uns veículos em amarelo, que eu estou usando aceleração. Então, aqui provavelmente é a rampa. E aí aqui também está causando algum congestionamento. Então, será que eu preciso colocar 3 faixas aqui? Então, aí o que vocês vão ter que fazer é o seguinte. Aqui nos desenhos, então, eventualmente, por exemplo, digamos que eu queira aumentar. Aqui eu já estou com faixas auxiliares. E aí eu preciso aumentar aqui. Então, por exemplo, digamos que aqui nesse trecho que é a rampa eu preciso aumentar mais uma faixa. Então eu venho aqui e aumento para 3. Só que aí se você mandar rodar, porque aqui tem 2, aqui agora tem 3 e aqui tem 2. Então você precisa fazer também aquelas entradas e saídas, né, para que aumente. Então você tem que fazer uma abertura de faixa no link anterior. Então aqui no final desse link aqui eu preciso ter uma extensão para ele abrir para 3 faixas e quando começar o próximo link, ele tem que ter um fechamento dessa terceira faixa, né, para que os veículos tenham, né, tempo suficiente para desocupar aquela última faixa. Então, o que eu tenho que fazer? Então, a partir do link onde você colocou uma faixa a mais, por exemplo, do restante, então você vem aqui no link anterior, e aí você vem nesse Lane, Add and Drop. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar uma faixa e vou adicionar. E aí você põe aqui quantos, né, pés antes você quer. Então, sei lá, digamos que 500 pés antes. Então, aqui no finalzinho, 500 pés antes, ele vai abrir uma terceira faixa, né, fazer igual o acesso aqui, né, aquela Right Acceleration. Então, ele vai abrir aqui, na verdade, como se fosse o Deceleration, para poder ficar 3 faixas, todo mundo igual. A mesma forma aqui no link para frente. Então, aqui tem 3, né, esse link, mas eu quero que no próximo ele faça uma redução. Então, eu venho aqui, 1 e drop. Aí mesma coisa, digamos que eu queira, sei lá, 500 pés para reduzir. Vamos ver se ele vai funcionar. Então, salvar. Ok. Nó 5, 3 e 2. 5. Perdão. Então, esse é o contrário. Esse aqui eu mantenho com 2. Eu tenho que... Esse está com 3. Então, o final dele... eu tenho que fazer um drop no final dele. Então, sei lá, nos últimos 500 pés ele vai fazer um drop. Então, veja que no link anterior eu faço um add lane, para ele poder ficar com 3, e no final desse link eu faço um drop. Vamos ver se agora ele vai. Ok. Aí, passou. Pronto. Então, vamos visualizar lá na simulação como é que ficou. Então, veja que essa opção desse cenário eu coloquei aqui como uma faixa auxiliar, né? Então, está inteiro. Mas você pode testar, né, com aceleração e desaceleração, ou aumentar para 3, 4, 5 faixas. E aí, esse outro link aqui, ó, veja o que aconteceu. Ele estava com 2 faixas, aí ele faz uma abertura de 3 faixas, e aí todo aquele trecho ele fica com 3 faixas. Tá vendo aqui, ó? Aqui provavelmente é o pior trecho lá da rampa. E aí no link da frente ele faz uma redução para voltar para 2 faixas. Tá? Então, né, caso a sua proposta seja, né, adicionar, aumentar e depois reduzir faixa, é dessa forma que a gente faz. Você muda o link que você quer aumentar, por exemplo, e aí você não pode esquecer de reduzir caso o próximo link tenham menos faixas, tá? E no link anterior, também se for diferente, você tem que adicionar uma faixa no finalzinho, tá? Então é sempre assim que a gente vai fazendo, adicionando e removendo até você conseguir um equilíbrio. E aí quando você simula, então
deixa eu pegar lá o simulado. O que a gente vai visualizar é o seguinte, aqui nas opções tem o MOI Preference, que é a medida de desempenho. E aí lá no nível de serviço, aqui você pode escolher só para freeway, para ramps e tal, mas vamos colocar para tudo. Então vamos dizer lá que o nível de serviço A, ele é o que? A gente vai trabalhar lá com a densidade, tá? Então tem todas as medidas de desempenho do link estão aqui, tá vendo? Atraso, emissão, consumo de combustível, tempo em movimento, tempo parado, speed, velocidade dos veículos, veículos parados, porcentagem de veículos parados, distância viajada, tá? Tem um monte de informação aqui, ó, volume, descarga de veículos, no caso de filas, cadê a densidade? Stop, face, person movement, full emission, aqui ó, density. Aqui, density, veículos, milha por faixa. Então, ó, se você olhar aqui na teoria do nível de serviço do HCM, ó, o nível A é até 11 carros de passeio por milha faixa, aí 18, 26, 35 e 45. Então eu posso colocar esses números, na verdade, né, esses números é carros de passeio, lá na sua simulação é veículos totais. Então, na verdade, tem que fazer uma transformação, que é o que vocês vão fazer na primeira parte do laboratório, que é calcular pelo HCM. Então lá você vai saber esse número real, tá? Mas eu vou pôr só isso aqui para referência. Então vamos lá. Então o nível A, que eu vou chamar aqui nível de serviço A, ele é da cor, sei lá, vamos pôr verde. E ele vai de 0 até 11 carros de passeio. Aí o nível de serviço B, vou colocar ele com um outro verde aqui, vai de 11 até 18. E assim por diante, né? Então nível de serviço C, eu vou deixar cinza, vai de 18 até 26. Nível de serviço D, eu vou deixar agora como vermelho, que vai de 26 até 35. E o último, nível de serviço E, vou deixar ele mais escuro aqui, brick red, de 35 para cima. Então eu aplico e dou um OK. Tá? E aí se ele não aparecer aqui, ó, a gente tem que clicar aqui, ó, nesse botão MOI, e aí ele vai colorir. Tá vendo? Ó, tá tudo verdinho, né? E esse verde aqui, ó, qual é o verde? Ó? É o primeiro verde, tá vendo? É o verde mais claro, então nível de serviço A. Então, se eu mandar simular, pode ser que em algum momento ele comece a ficar, tá vendo aqui, ó, ainda não está vermelho. Então ele pinta os links da cor que você estabeleceu para os valores. Mas lembrando que aquilo que eu falei, né, os valores aqui não estão corretos porque é em carros de passeio, aqui é em veículos totais. Vamos lá fazer de novo a simulação com duas faixas para ver a cor. Então vou voltar à situação anterior de duas faixas. Aqui não tem nada. Esse aqui eu vou tirar, vou fazer faixa de aceleração lá e desaceleração. Esse aqui, duas faixas e vou remover isso aqui. E o próximo que estava com 3 faixas, vou por 2. E vou eliminar esse aqui. Então vamos ver como é que vão ficar as cores dos níveis de serviço para o próximo nó 2 e 3. Nó 2. Opa. Aqui tem 2 faixas e não está saindo ninguém. Faltou a entrada aqui. Right acceleration está aqui. Ramps, uma faixa. Faltou acho que esse aqui, né? 2 com aceleração. Duas. No nó 2, 3 estão aí, mais 4 partindo. Nó 2. Vamos ver se ele vai.
2, 2. É uma desaceleração. É isso que estava errado. Isso. Vamos lá ver agora as cores. Aplica aqui o nível de serviço. Não salvei. Delay. Então, nível de serviço A 011, nível de serviço B 11 a 18, nível de serviço C 18 a 26, nível de serviço D de 26 a 35 e nível de serviço E de 35 para cima. Output. Que tem que esperar dar o primeiro time period, que senão ele não vai. Aqui tá tudo zerado, por isso que tá tudo verdinho. Inclusive tá tudo parado aqui, ó. Tem que dar o primeiro 60 segundos. Olha lá, pronto, tá vendo? Tá vendo? Tudo vermelho, cinza, vermelho. Só as entradas aqui que estão verdinhas. Então tá tudo vermelho, bem escuro, tá vendo? Então tem que esperar o primeiro 60 segundos para ele poder calcular. Então se você clicar aqui no link, ó, esse aqui é o veículo. Então se você clicar no link, aqui, e o botão direito, você vai ver aqui Cumulative Output. Aí tá vendo? Tem os dados acumulados e a densidade aqui, ó, 78. Tá? Então essa é a forma da gente fazer a simulação, adicionar e remover as faixas de tráfego e tudo mais, tá? E aí a última parte na verdade é a primeira, né? O que vocês têm que fazer é o seguinte, calcular o nível de serviço pelo HCM. Então, para cada um daqueles trechos, vocês têm lá o quilômetro, né, transformado em milha, as rampas e a porcentagem de caminhões, tá? Aí você precisa calcular, pegar o equivalente veicular, né, na tabela. Então, onde que está a tabela? Está lá na atividade, aqui. Então, lá na atividade do laboratório, tem aqui o capítulo 6, né, do HCM, e aí tem aqui a parte das leituras, né, que dá para ser feito, que fala de todo esse método aqui. Então, tem aqui todas as curvas, né, as equações e tudo mais, e aí o que nos interessa, tem inclusive a mesma... o equacionamento, né, tudo que a gente usa aqui, ó, tá vendo a densidade em carros de passeio por milha que a gente definiu lá, aqui aquele mesmo gráfico já está lá. Então aqui então como é que faz o equacionamento, né, a fórmula da curva que a gente vai obter, né, que você vai usar também. Esses aqui são os parâmetros, né? Então, para largura de faixa, redução, quanto que você vai reduzir. Para o lado direito, né? Acostamento também. E aí, por fim, o impacto dos caminhões. Então, aqui é como é que transforma, né? O volume, hora pico, faixa e o fator de veículos pesados. Então, que é essa fórmula que também está lá no laboratório. E aí, a única coisa que a gente tem que pegar são... o equivalente. Então, o equivalente está aqui. E aí, o equivalente é para cada um dos trechos, tá? Então, veja que aqui você tem uma tabela, ó, que depende da inclinação da rampa, do comprimento da rampa em milha e da porcentagem de caminhões. Então, essas três combinações vai te dar o equivalente veicular.
Lembrando que você sempre tem que olhar para cá, ó. Então, isso aqui, ó, é para combinação de 30 de unitários e 70 de longos, tá? Não é o nosso caso. Então, lá no dia útil era 50-50, então eu vou usar essa tabela aqui. Então, digamos lá no primeiro trecho é menos 3, né? Então só tem menos 2, eu vou usar essa aqui. Aí eu tenho que pegar lá o comprimento em milhas. Então o primeiro trecho em milhas é 1.8 e menos 3. Então 1.8, né? O limite é esse aqui, então acima desse eu uso 1.5 e só tem menos 2, então menos 3 também encaixa aqui. E a porcentagem de caminhões é 6%. Então eu venho aqui em 6%, 1,5, menos 2, 2,25. Tá? Então eu uso esse 2,25 aqui como equivalente. Assim eu vou pegando para cada um dos trechos. Tá bom? E aí você vai preenchendo. Né? Aqui eu estou com outros valores porque eu usei o do dia o do feriado antes. Tá? E aí você vai pondo as faixas. Né? Então, a princípio, ó, então, digamos, o primeiro lá é 2,25, né, que a gente pegou. Aí tem que pegar os demais. Se você colocar 2 para todo mundo, e aí você tem aqui os volumes, né, aí o fator de hora pico é 0,89, o mesmo. O fator de veículos pesados você vai calcular por aquela forma, né, 1 mais porcentagem vezes o equivalente menos 1. Tá, aí você calcula o fator de veículos pesados e o equivalente vai ser aquela forma lá, volume dividido por fator de hora pico, faixa e fator de veículos pesados. Tá, então aqui, ó, se você olhar para o laboratório, ó, a gente já sabe que aqui pelo HCM que em torno de 2.400 é o limite de congestionado. E aqui entre o D e E é mais ou menos 2.000 veículos equivalentes, tá? Então, só de olhar aqui, ó, 2.200, 3, 2.400, 2.800, então todos eles já estão no congestionamento. E aí o que a gente faz? Então, a gente vai mudar o número de faixas. Então, será que se eu colocar 3 faixas aqui para todo mundo melhora? Com certeza. Então, tá vendo? Vai para 2.000, 1.800, 1.900, 1.600. Então esse trecho aqui talvez precise de 4 faixas, para tentar deixar isso aqui mais uniforme, né? Para tentar deixar todo mundo no mesmo nível de serviço. Tá? Então aí vocês vão calcular, achar aqui o número de faixas e fazer a simulação lá. Lembrando que essas outras questões que também estão no laboratório é só para achar esses fatores aqui. Tá? Aqui também está descrito aqui no manual como é que faz isso. Então aí vocês pegam aqui o equacionamento e essas tabelas. Então tá aqui, ó. Então isso aqui é os 70 milhas que a gente já deixou lá no laboratório e você vai extrair a largura de faixa, a largura de acostamento e a quantidade de acessos que tem no trecho, tá? Que são as tabelinhas que tem aqui embaixo. Então isso aqui é para largura de faixa, eu acho que o nosso é da 1.9, alguma coisa assim. Aí isso aqui depende do número de faixas, você tem que recalcular. E aí o acostamento é só o valor dele mesmo. Então você vê lá quantos acostamentos aqui, ó. Cadê? Total de ramps, então é o total de rampas por milha. Quantos acessos de entrada e saída a gente tem por milha do trecho, tá? E aí você faz essa conta, tá bom? Então era isso, pessoal. Obrigado aí por mais essa aula. E aí fico à disposição para qualquer dúvida, manda por e-mail pra gente ou lá no Classroom, tá? Obrigado, até a próxima aula.